paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam. Bem, o título bem chamativo, né? Para a gente entender dois casos aí. Vou analisar dois vídeos que eu achei na internet de ex-membros da congregação, tá? De uma irmã e de um outro irmão. Vamos analisar as falas deles, né? Vamos analisar cada um. O primeiro vídeo eu vou colocar agora. Quero que vocês acompanhem e depois eu vou fazer um comentário. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vir pra São Paulo e comecei a ficar assim. Aí muitas pessoas podem falar, porque é fraco, porque desviou, não era pra ter desviado, porque quando tá na graça de verdade, a pessoa não olha outras coisas. Cada um pode pensar o que quiser, mas eu acho que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, eu tive que estar na igreja, hoje eu não estou, trago muitas coisas boas de lá, mas peraí que eu já vou concluir, vamos lá, porque senão eu vou já pro final e não termino aqui essa parte. O que aconteceu? Eu comecei a ir pra faculdade, eu comecei a andar com várias pessoas, a conhecer pessoas de São Paulo e tal. Comecei, e também nessa época que eu comecei a sair com a minha irmã, eu arrumei um namorado que não era da igreja. Foi muito difícil pra mim ele entender que eu não podia fazer nada antes do casamento, acho que vocês vão entender. E ele não era da igreja, eu tentei levar ele pra igreja, mas ele não quis ficar. Então, foi muito difícil, mas eu insisti nisso. E ele começou a insistir que eu usasse calça, que eu fizesse uma maquiagem e tal. Eu, claro, né, eu na época novinha, eu tinha 19, 20 anos. Como se fosse uma adolescente, né? Claro que hoje em dia eu jamais ia aceitar que um homem decidisse o que eu vestia ou o que eu usar, a maneira de eu me comportar. Mas enfim, juntando isso com a faculdade, eu quis começar a usar calça, eu quis começar a usar brinco. E o que eu fazia? Eu colocava tudo dentro da mochila, uma calça jeans, um brinco. E quando eu chegava, eu ia de trem pra faculdade, quando eu descia na estação, que era a estação Água Branca, eu ia me trocar, ou eu corria, entrava na faculdade, ia pro banheiro e me trocava, colocava a calça e o brinco. Na hora de voltar pra casa, quando eu chegava em Poá, o desespero, o medo de alguém me ver daquele jeito, eu organista e tal, eu tirava tudo e me vestia de acordo com o exigido. Um dia uma amiga minha falou assim pra mim, nossa, mas como você é hipócrita, não? Aí eu, nossa, por que você tá falando isso pra mim? Você tá servindo quem? Quem que você serve? Deus ou a igreja? Não, porque Deus tá vendo você aqui agora de calça e brinco. A igreja não tá vendo, mas Deus tá vendo. Eu até me arrepio, gente, porque assim, quando ela falou isso, foi que eu comecei a refletir. Falei, é verdade. Eu gosto muito da igreja, mas eu tô olhando outros caminhos, tô querendo fazer outras coisas. E ali, a partir do momento que eu comecei a querer fazer outras coisas, eu já parei de tocar. Eu recebi uma visita na minha casa, do cooperador de jovens com a mocidade, muito antes de eu parar mesmo. O irmão me pediu perdão, não tinha motivo, não tinha um porquê dele me pedir perdão, mas ele me pediu perdão. Mas depois que eu parei de vez, não que ninguém tivesse que ir lá em casa me abraçar e falar volta pra igreja. Só estou contando, relatando como que foi. Então quando eu parei de vez, não, eu não recebi nenhuma visita, ninguém nunca me perguntou por que eu parei de ir, eu nunca fui lá, entreguei meu ministério, eu simplesmente parei de ir. Foi assim que aconteceu, parei de ir de vez. E fiquei um bom tempo ainda usando saia, né, não me sentia bem pra colocar uma calça comprida e tal. Então essa parte da faculdade, eu vou falar em um próximo vídeo, como que foi esse período da faculdade. Porque aí vocês imaginam, né, eu posso dizer pra vocês que foi quando acho que tá cortando um pouco aí na minha cabeça, que foi quando eu vivi a minha adolescência, foi nesse período da faculdade, foi quando eu realmente fui conhecer, entender um pouco do que era o lá fora, né. Eu acho que hoje em dia, pelo que eu observo, porque naquele tempo, tudo bem, a internet veio aí, a tecnologia veio aí pra ajudar, tem ajudado, as pessoas, eu vejo minha mãe e meu irmão assistindo culto online, cheguei a assistir também culto online, mas naquele tempo não se fazia divulgação, não se falava em nada, era tudo muito ali, e eu admirava muito isso na congregação, sempre tive muito orgulho de falar isso. Eu não sei como que tá agora, pelo que eu vejo, né, tá um pouco diferente, sou eu hoje. As pessoas podem até falar assim, mas você senta, você toca, você é desviada, você é uma desviada, você não tá mais na igreja, você toca sem véu. Gente, tá complicado aqui esse tripé, viu? Quem sou eu hoje? Porque eu saí da igreja, eu acho que tá respondido, né? Por que eu saí da igreja? Agora, Lid, você voltaria pra igreja? Você tem vontade de voltar? Não. Hoje eu tenho uma cabeça diferente, não vem ao caso, eu não vou falar pra vocês o que eu penso hoje. Nossa, eu devia falar, né? Tá fazendo um vídeo falando, fala tudo logo. Mas eu não vejo o porquê de eu falar quais são as minhas crenças hoje. Creio em Deus. Então, nós vimos aí, né, o vídeo da irmã. A irmã foi bem sincera, tá bom? Que Deus abençoe a irmã pela sinceridade, né? Ela falou detalhadamente todo o fato ocorrido na vida dela, né? Eu vou priorizar bastante, né, os aspectos espirituais envolvidos na fala dela, né? Primeiro, a importância, né, de entender a doutrina, né, da congregação, porque nós agimos de certas maneiras. Isso é bastante falado para os irmãos cooperador de jovens, né? Aí muita gente às vezes reclama, mas por que o irmão fala tanto isso? Por causa desse caso aí, a irmã é um exemplo disso, né? É a questão de você andar com um pé em cada barco, né? Um barco na congregação, né? E outro barco com as coisas dessa vida, né? Então, uma hora o que vai acontecer? Um barco vai tomar um rumo e o outro barco vai tomar outro rumo. Então, nós temos aí a irmã, que ela começou a fazer faculdade, né? E começou a namorar alguém estranho à nossa fé, né? Que começou a pedir coisas. Até ela mesma reconhece que se fosse hoje ela não deixaria essas imposições que ele colocou acontecer, mas ela era jovem, a gente tem que entender, né? Mas você vê, uma pessoa que é do mundo queria fazer coisas que eram do mundo, né? Ter relações que nem, por exemplo, de casal, né?
e ela não era casada ainda, né? Ela não era casada ainda, queria que ela vestisse calça, se maquiasse, ou seja, o confronto de ideias. E a irmã, infelizmente, ela não tinha aquela maturidade espiritual, né? Hoje ela tem uma outra compreensão, né, do que de Deus, do que é servir a Deus, mas ela guarda muita coisa da congregação, ela reafirma isso. Eu espero que ela mude de ideia, tá, irmã? Volte para a congregação, que Deus abençoe você na sua vida. Eu sei que você tem um outro tipo de vida agora, mas volte para a congregação. Ah, mas eu quero, né? Eu quero andar de determinado jeito. Deus te quer desse jeito. Volte para a congregação. Se um dia a irmã compreender o que está nas doutrinas, entender o porquê daquelas doutrinas, a irmã muda. Mas se não, que Deus abençoe você, tá? Mas a gente quer que você volte, não fique longe. A irmã tem um dom muito bonito, toca bem o seu órgão, tá? E compreenda um pouco as doutrinas. Às vezes a gente cria uma percepção. Passou uma moto aqui, agora começa a passar as motos. Uma percepção de Deus, às vezes equivocada e errada, né? E às vezes doutrinas simples, bíblicas, a gente acha pesada, que eu acho que é o caso da irmã. Então eu aconselharia a irmã volte desse jeito, Deus quer desse jeito, né? Mas eu gostei da sinceridade da irmã, a irmã explicou muito bem, não criticou a congregação, parabéns, né? A irmã tem o seu entendimento. Olha só, a pessoa, ela tem um entendimento dela, né? Que eu acho que está errado, mas tudo bem, ela defende esse entendimento, né? Mas não critica a congregação, tá vendo? É uma ex-membro da congregação, né? E ela não critica, ela não acha que alguma coisa que aconteceu na vida dela foi culpa da congregação, ela em nenhum momento fala disso. Ela só tem a concepção de vida dela, o entendimento dela do que seria Deus, né? Algumas coisas eu acho que ela está errada, mas em nenhum momento ela agride a congregação. É isso que a gente quer falar aqui. Então você quer ser ex-membro da congregação, né? Você pode ser, siga a sua vida que nem essa irmã, né? Mas não fica criticando, ela não faz em nenhum momento isso, né? Então que Deus abençoe a irmã. Agora nós vamos analisar um outro vídeo. Hoje eu tive que fazer um vídeo a respeito da minha carta de desligamento, para que todos tomem ciência. Eu já fiz uma live na semana passada explicando os motivos, mas eu não li minha carta. Então eu vou ler a carta que eu fiz. Inclusive eu entreguei ao meu ministério local, aqui onde moro, e encaminhei também para o BRAS, para conhecimento dos meus motivos, e aqui eu elenco todos eles. Espero que meus amados irmãos que estão congregados não se sintam ofendidos, os que estão na congregação cristã, e peço somente que respeitem a minha decisão, a minha integridade, e saibam que eu não me desliguei porque a doutrina é dura ou porque eu quero ir para o pecado. Eu me desliguei porque eu não comungo com alguns aspectos que eu vou elencar agora na carta que eu vou ler para vocês. Vou fazer uma série de vídeos para não ficar muito extenso e vou postar todos em sequência, ok? Foi dia 17 de outubro, final de semana passada, a congregação cristã no Brasil e também nos Estados Unidos. Amados irmãos, aos que me conhecem sabem da minha trajetória dentro desta instituição. Não sou nascido em um lar da CCB, mas minha mãe se batizou quando eu ainda era criança e pude formar meu caráter dentro da instituição, onde me tornei músico, ainda muito novo, sendo que aos 12 anos fui batizado e também oficializado, tendo plena liberdade para exercer meu ministério musical por onde quer que eu congregasse. Também é de vosso conhecimento que aos meus 17 anos acabei enfraquecendo frente ao pecado e sofri um acidente espiritual que me levou para longe de Deus, por onde passei 20 anos afastado desta igreja. Por uma grandiosa movimentação de Deus em minha vida, tive que me mudar de país para enfim notar que Deus estava me provando, para me fazer voltar a servi-lo. No ano de 2018, voltei a congregar, desta vez em terra estrangeira, aqui nos Estados Unidos, onde Deus mostrou seu poder e Jesus Cristo a sua misericórdia, movimentando um ministério para que eu pudesse ter a minha liberdade dentro da igreja restituída, algo que eu nunca tinha visto antes acontecer. Depois tomei conhecimento de outros casos, e que me deixou maravilhado até aquele momento. Com este retorno, passei a me dedicar em cumprir com primazia as doutrinas e ensinamentos ministrados pelos irmãos com o máximo zelo, a fim de me fazer merecedor da misericórdia alcançada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorre que, por não conhecer as Sagradas Escrituras e sempre levar a doutrina e os ensinamentos como regras que me auxiliavam a obter primazia de conduta frente ao nosso Deus, fui ensinado a seguir a doutrina e que assim ficaria evidente para o mundo e meus irmãos que eu era um bom servo de Deus. Mas eu não entendia ao certo o que havia ocorrido. Estava sempre em minha mente: nunca mais posso errar. Agora tenho que ser melhor do que era antes. Decidi então falar abertamente da misericórdia de Jesus Cristo, da graça de Deus e propagar o Evangelho. Isso em redes sociais. Deus preparou um casamento dentro da igreja, onde eu cegamente, buscando pela fé, sem nenhuma afinidade, me entreguei ao matrimônio, confiando que Deus me guiaria em tudo. Sim, Ele me guiou. E neste casamento, troquei os estudos das doutrinas e ensinamentos da igreja por ler e meditar na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Infelizmente passei pelo divórcio, e por conseguinte o meu caso foi para a apreciação do corpo ministerial. Veio a pandemia, tive que me mudar de cidade, os cultos foram suspensos, reuniões, ficamos todos sem congregar, mas continuei firmemente buscando a Deus, orando, lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Aqui eu vou fazer um adendo para vocês, para explicar por que o meu caso foi para apreciação. Porque no longo do meu curto casamento, né, eu fiquei casado durante 7 meses, a minha ex-esposa, ela acabou não
não aceitando a doutrina da igreja. Ela começou a ver muita discrepância, muita diferença entre a doutrina ensinada e a palavra de Deus. E o comportamento também da irmandade dentro da igreja. Ela viu algumas coisas, algumas questões que não se agradou a ela. Por exemplo, uma criança ridicando balinha para outra, a mãe apoiando esse tipo de coisa, irmãs mudando de banco por causa de irmãs, outras se achando melhor do que outras por causa de certas posturas, condutas, até por causa de roupa, pasmem, isso aconteceu. Então levou a minha ex-esposa a deixar de congregar. Então antes de nós nos divorciarmos, ela deixou de congregar, parou de congregar, e os irmãos do ministério sempre perguntavam para mim, e ela não queria receber a visita de ninguém do ministério. Pediu para me respeitar e eu respeitei. Eu continuei congregando. Até que ela se decidiu ir voltar para o Brasil, pediu o divórcio, nós nos divorciamos e ela voltou para o Brasil. Então eu fiquei com o meu caso a ser levado para uma reunião ministerial, mas eu continuei tocando na igreja até que veio toda essa pandemia, né? E aí suspendeu o meu caso também, foi para apreciação, ok? E vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Então você vê, olha só a diferença de postura, né? Até a argumentação da irmã a gente consegue ver um pouquinho de sinceridade, né? Infelizmente eu não consigo ver nada do irmão, né? Bem, vamos analisar primeiro o caso da irmã, depois a gente vai pro irmão. Bem, ele fala que a esposa dele acabou deixando de congregar, aí começa a colocar... Bem, umas falas que não tem nada a ver, irmão, desculpa. Sua esposa não deixou de congregar por causa disso. Ah, ela deixou de congregar porque tinha irmã que se achava melhor do que a outra por causa do vestido, por causa disso, por causa daquilo. Isso daí... Ela não queria estar numa igreja, porque qualquer denominação cristã, qualquer uma, vai ter esse tipo de coisa. As pessoas que infelizmente deixam isso daí... Seria bom que na igreja só tivesse pessoas perfeitas, mas tem pessoas imperfeitas, infelizmente. E qualquer denominação, né, vai ter isso. Então eu não sei qual foi o real motivo de sua mulher ter saído, né? Talvez eu acredito que ela não concordasse. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho, pelo que o irmão falou, vou colocar. Eu acho que ela não concordava com algumas doutrinas ali colocadas da congregação. Não sei, é um achismo meu. Eu tô colocando assim. Ou simplesmente ela não gostou, né? A gente não se sente feliz assim em certos lugares, né? Então ela não se sentia feliz ali. Então são suposições que eu coloco. Essa de que ela não concordou, ou ela não se sentia feliz. Não foi por isso. Porque se foi por isso, então ela não vai conseguir, né? Ficar em denominação nenhuma. Por quê? Dentro de uma denominação só tem pessoas imperfeitas. Qualquer igreja que você for, qualquer uma, sem placa, vamos falar agora aqui sem placa, só vai ter pessoas imperfeitas lá, né? E na congregação, mais especificamente falando, o único perfeito lá é Cristo. É Cristo, ele é o único perfeito. Então se a pessoa entrou lá e saiu por causa de outras pessoas, nunca entrou na igreja procurando a Cristo. Tá? Porque se você sai de uma denominação por causa de pessoa A, pessoa B, nunca entrou lá buscando a Cristo. Tá? Então não foi por isso, me desculpa, ela está totalmente equivocada. Eu discordo da análise do irmão. Bem, agora vamos falar do irmão, né? O irmão foi bem sincero falando sobre a questão do acidente espiritual. O irmão acabou indo por mundo, né? E voltou quando estava lá nos Estados Unidos, né? E, bem, algumas questões, né, que tem que ser levantada no discurso do irmão. Eu acho que o irmão não soube expor bem o seu discurso, né? Que dá pra ver assim nas entrelinhas. Vou dar um exemplo aqui pra ilustrar, né? É que nem eu não quero que uma criança coma um doce. Eu não quero que ela coma um doce. Eu vou falar, ó, eu não quero que a criança coma um doce. Só que eu vou lá, pego um doce e coloco na frente da criança e falo, eu não quero que você coma um doce. A criança vai lá e come. Né? Aí você fala, não tenho culpa, eu não queria que ela comesse o doce, mas você meio que a sua ação, o modo que você fez, queria que a criança fizesse aquilo. Então o modo que você expressa as suas palavras, você não quer atacar a congregação, obviamente, mas o modo que você expõe certas falas, até a questão da sua esposa, é meio que um ataque indireto à congregação, bem direto, mas né? Você obviamente não faz isso, você é que nem a pessoa que coloca o doce na frente da criança, você não quer que ela coma. Mas você também não está fazendo muito esforço para que ela não coma aquele doce. Então você não está querendo atacar a congregação, obviamente. Mas, né, indiretamente está fazendo isso. Sobre a questão do irmão, eu me propus a seguir as doutrinas ensinadas ali para o homem. Já começa outro erro aí do irmão, né? Outra fala, né? Meio que aquilo ali... Não... As doutrinas que os irmãos passam é doutrina bíblica, não é doutrina dos irmãos colocada pelos irmãos do ministério, tá? Talvez, aí eu vou dar um braço a torcer, que talvez a sua fala não foi feliz, né? Não era isso que você tá falando. Talvez você não concorde hoje com a doutrina pregada na congregação, aí é outros 500,
né? Mas nós acreditamos que essa doutrina é bíblica. Só um primeiro ponto aí. Outro ponto que eu acho que aí é a questão, né? Talvez como o irmão voltou do mundo, né? Essa necessidade de querer servir a Deus, que a gente tem, a gente que quando tá no mundo e volta, né? Esse é o testemunho de que vários falam, né? Quando estavam servindo a Deus e voltam para congregação ou para outra denominação religiosa. Só peço perdão para vocês, ó, tá passando um. Agora aqui a rua, já aconteceu isso, né? Vou até ter que, peraí, só um minuto. Eu tive até que parar aqui e esperar o carro tava tão rebaixado que eu não conseguia nem andar. E o som, a pessoa, acontece. Mas deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Então a pessoa, ela tá lá no mundo, ela volta com aquela sede, né? E ele queria provar, ele não queria cometer mais pecado. Aí já tá um outro erro do irmão, tá? É aquilo, prestar atenção nos cultos. É aquilo que eu sempre falo, prestem atenção nos cultos, né? Por quê? O que é mais pregado? Olha que eu já morei em diversos lugares, né? Eu sou quase um andarilho, sempre estou mudando de cidade. Questões de emprego, muitas outras coisas. E eu sempre ouvi isso, desde que eu nasci basicamente na congregação, até os dias de hoje eu sempre ouço isso. Buscar a santificação. Mas em quem? Em Deus. Busca Deus, busca Deus, busca Deus. Porque o irmão já começa com o intuito errado. Eu queria não mais pecar. O irmão já estava no objetivo errado, né? Talvez faltou um pouquinho de prestar atenção nos cultos. Porque a coisa que mais a gente nunca vai conseguir fazer é por nós mesmos se santificar. Então quem que pode nos santificar? O Espírito Santo. Isso não é uma coisa meio que assim inerente a eu creio em Deus e a santificação é basicamente automática. Não, a gente tem que buscar. Nós, pelas nossas forças, fazer isso? Não. Nós nunca pelas nossas forças conseguiremos nos santificar. A gente tem que buscar a Deus. E Deus, através do seu santo e bom espírito, nos santifica e nos capacita às boas obras, né? Não é uma coisa inerente. Então, o irmão, esse é o erro do irmão, né? Eu não quero pecar, eu quero pecar. Irmão, e o que o irmão termina falando? Veio a época da pandemia, eu estava sempre lendo as Sagradas Escrituras, e eu terminei, aí ele termina o vídeo falando, não, eu estava lendo as Sagradas Escrituras, né? Ele vai colocar ali que saiu da congregação, obviamente, né? Porque leu a Sagrada Escritura e encontrou um outro tipo de doutrina, né? Bem, ele quer deixar isso embutido. Ele não está falando isso claramente, mas ele quer deixar já isso embutido já na fala dele. Tudo bem, se o irmão achou outra doutrina, óbvio, né? Mas a doutrina da congregação é 100% bíblica. E é uma pena que o irmão tenha saído, né? Mas que continue servindo a Deus da sua maneira, né? E entendam, acho que eu fico triste por o irmão ter saído da congregação e não ter entendido, né, o que seria a busca pela santificação, né? E nas entrelinhas, né, dá para perceber que o irmão, a crítica do caso da sua esposa, o irmão colocou uma coisa que me desculpa, não tem nada a ver com aquilo que o irmão falou, né? Não sei qual for o motivo que a sua esposa saiu, isso daí também não vai ser importante, né? E sobre a questão da busca pela santificação, o irmão quis ali, né, de uma forma criticar, né, meio que deixar subentendido salvação por obras. Deu para perceber isso. Isso nada a ver ter na congregação, né? O discurso do irmão induz isso. É o caso lá que eu falei de colocar o doce na frente da criança, né? O irmão quer induzir isso, né? Você vê, o primeiro vídeo, a irmã foi bem mais simples, mas bem mais objetivo. E no segundo vídeo a gente vê ele deixando algumas coisas nas entrelinhas, né? É aquilo, a pessoa descobriu um outro tipo de doutrina, né? E meio que quer passar que aquela ali é certa. Não tem nenhum problema nenhum. O problema é usar o nome da congregação. Seja feliz lá na sua nova doutrina, tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.